primeiro livro é e não é de Vicente Guedes. Vicente Guedes aparece relativamente tarde. O livro escrito em 13, 14, 15 ainda não é de Guedes e é praticamente o primeiro livro todo. E esse livro é muito mais de Fernando Pessoa, que até assina o primeiro fragmento publicado na Águia. O livro de 1913, de 14, é um livro de Fernando Pessoa, é um livro muito parecido ao Marinheiro, é um livro simbolizado pela Floresta do Alimento, e é um livro de uma espécie de Narciso, de um grande, grande ensimismamento, e o primeiro livro é o momento mais alto do círculo, do ensimismamento de Fernando Pessoa, dessa ideia do marinheiro de ter três figuras quase num teatro em ruínas, a velar em um cadáver. Não temos uma certeza de onde está o castelo, não interessa muito saber onde está o castelo, não interessa saber muito das figuras das veladoras, até parece que são idênticas, e a heteronímia, o heteronimismo do primeiro livro é de umas figuras muito anônimas, tipo as veladoras, enquanto que a heteronímia do segundo livro é uma heteronímia complexa, e a figuração, a construção de uma personagem e a exteriorização de uma personagem para conseguir ser personagem e para que a narração possa fluir. E o segundo livro implica que é contemporâneo das notas para a recordação do meu mestre Caeiro, e essas notas são uma ligação com o Fradique Mendes, com essa de Queiroz. O romancista Fernando Pessoa, se é que temos um romancista e se é que há uma narrativa e se é que Fernando Pessoa foi um narrador a sério, a narrativa, a parte narrativa forte está muito mais no segundo do que no primeiro, porque o segundo é muito mais essa ideia do devaneio, do sonho. E Fernando Pessoa podia ter ficado com o devaneio como estética muitíssimo mais tempo. O segundo livro ainda é devaneio, mas é um devaneio que sabemos que está a decorrer em lugares concretos, com nomes concretos, e essas são coisas que simplesmente não tínhamos. Quando no livro do Sossego diz: Lisboa, meu lar, este é o endereço-chave, eu pertenço a Lisboa, eu sou de Lisboa, eu vesti as ruas de Lisboa. Isso é tardio, depende da criação de Bernardo Soares, depende do descobrimento poético da cidade de Lisboa e depende de teres conjurado esse narciso e o ensimismamento da primeira parte. Eduardo Lourenço fala do livro do Sossego e diz que Fernando Pessoa parece um narciso cego. O narciso cego é uma das figuras que o próprio Fernando Pessoa utiliza para falar do livro do Sossego. E eu acho que há o livro do Narciso Cego da primeira parte com o Marinheiro, um livro muito estático, muito apagado em termos da história, e há um segundo livro iluminado pela cidade de Lisboa, iluminado por Cesário Verde, o Cesário das coisas concretas, iluminado até por um certo expressionismo, e esse segundo livro é inteiramente diferente do primeiro. Então, o meu problema como leitor, confesso, é a primeira parte. Eu, como leitor, não sei, não tenho já sensibilidade para esse decadentismo e não é o decadentismo o que gosto mais. E é um simbolismo tardio de Pessoa com esse decadentismo e admiro a Floresta do Alimento, como posso admirar certos textos do paulismo. Mas não é a estética que tenho mais próxima, é uma estética anterior às vanguardas históricas, enquanto que o grande livro é o segundo, é esconjurar o decadentismo, é passar pelas vanguardas, é atravessar o Orfeu, é parar de escrever o livro uma década para chegar a esse grande livro
que é o livro de Bernardo Soares, porque é o livro de Lisboa, porque é o livro do mundo concreto, em que as coisas são palpáveis, em que há nomes, em que há personagens, em que há uma tabaqueria, em que há certas ruas. Esse é o grande livro. O primeiro podia ter ficado, e os planos é que ficasse em 20, 30 fragmentos de devaneios. Tivessem sido 20, 30 fragmentos de devaneios, o livro do Desassossego não seria mais importante que textos de Huysmans, de autores franceses, não seria muito mais do que um jornal íntimo francês e nem sequer seria um jornal íntimo propriamente. Portanto, o que fez que fosse mais do que um diário, que fosse mais do que devaneios, foi Lisboa. E essa é a segunda parte. E estar a misturar a descoberta de Lisboa com o decadentismo, eu acho que não ter percebido esteticamente o que aconteceu com Pessoa entre 18 e o final da Primeira Guerra Mundial e 29, quando reaparece o campus depois da tabaqueria. E só o autor que escreveu Tabaqueria é capaz de reinventar, reescrever e reconstruir o livro Desassossego para deixar uma obra que hoje é considerada uma obra da literatura universal e especialmente por alguns dos fragmentos luminosos sobre Lisboa. Nós temos a ideia de que o livro Desassossego é um retrato de Lisboa. E é verdade, eu detesto, digamos, What the Tourist Should See, e considero que esse guia de Lisboa é uma grande desgraça e que nem sequer terá sido feito propriamente pela pessoa e que não tem um grande valor literário. E se eu quiser indicar uma pessoa que vá visitar Lisboa, um dos livros que devia ler sobre a cidade de Lisboa é o Desassossego, e é o Desassossego escrito a partir de 29, e talvez o único Desassossego que Fernando Pessoa teria publicado, porque é a partir de 29 que começa a colocar datas em quase todos os fragmentos. E mais, uma indicação da importância do tempo e do espaço é que o primeiro livro praticamente não tem datas, porque se não há uma localização geográfica e não há um momento histórico, as datas são desnecessárias. Se há uma cidade, se há um tempo histórico, as datas é aí que começaram a ser colocadas e a serem mais importantes. Organizar a segunda parte foi muito mais simples do que organizar a primeira, porque praticamente os 70% ou 75% do trabalho já tinha sido feito por Fernando Pessoa. E uma espécie de orientação, e porque as datas que estava a colocar nos fragmentos da segunda parte talvez eram datas mais ou menos reais. Nós não sabemos quando decorre a ação do livro, mas nós podemos admitir que a história de Bernardo Soares como uma pessoa que trabalha na Rua dos Douradores é uma história que decorre em 1928, 29, 30. Essas são datas que funcionam para a ficção do livro.